No canal Paz e Bem, mais uma vez nos encontramos para ficarmos bem, para ficarmos tranquilos, tranquilas, por meio dos ensinamentos de Shakyamuni Buda. Esse quadro atrás de mim aqui, né? Shakyamuni Buda. A base do budismo é a meditação. A base do budismo é o zazen, o sentar em profunda consciência. Foi assim que esse jovem, Siddhartha Gautama, Siddhartha, o jovem indiano, 600 anos antes de Cristo, ele foi praticar com os yogis na época, foi buscar respostas do sentido da vida. Ele testemunhou a doença, a velhice e a morte. Jovem que era, indagou-se, mas qual é o sentido da vida? Devemos passar a nossa vida assim, sendo que vamos adoecer, podemos adoecer, com certeza envelheceremos e morreremos. Mas, poxa, então, o que é viver? O que é viver? Além de suprir a nossa fome, sede e necessidades, o que é viver? Não desperdice a sua vida. O que você faz com a sua vida? Aí, ele seguiu alguns praticantes de meditação, de yoga. Porque a yoga, ou yoga, é da Índia. Tem mais de 5.000 anos, não é? A prática da yoga é muito antiga. O que busca? Busca do equilíbrio, né? Da saúde física e mental. O yoga aqui no Brasil é recente. Já temos inúmeros professores e várias correntes de yoga, né? Mas Shakyamuni Buda, esse Siddhartha, esse jovem Siddhartha, quis entender o sentido da vida. Por quê? Já que vamos envelhecer, com certeza, e vamos morrer, e também adoecemos. O que é a nossa vida? O que é a sua vida? E aí ele foi praticar, fazendo práticas radicais para tentar ultrapassar os limites do corpo, né? Os hábitos mentais, desenvolvendo técnicas de postura, respiração, né? Entre tantas técnicas. Mas ele foi tão radical nisso, tão radical, que ele quase morreu. Nós encontramos ainda algumas representações de estátuas, de imagens dele magérrimo, parecendo todas as costelas, realizando as práticas bem radicais, até que ele quase morreu. Mas teve uma pessoa, né, uma pastora que ao testemunhar ele sentado em meditação, falou: nossa, ele não está bem. E ofereceu uma papinha de arroz. E ele aceitou. O que foi, assim, os colegas praticantes falaram: puxa, esse aí porque ele era um príncipe, né? Filho do rei Suddhodana. Esse aí é um príncipezinho mesmo, né? Não tem força de vontade. Imagina toda a determinação que ele colocou nesse movimento de ir atrás de respostas. Mas ele aceitou. Porque ele falou assim: se eu morrer, eu não vou descobrir. Aí eu pergunto para você que está me vendo, ouvindo nessa manhã. Ele falou: se eu morrer, eu não vou descobrir. Eu pergunto para você: o que você está fazendo da sua vida que você está se matando? Para tentar atingir uma compreensão. Será que esse caminho está sendo adequado para você? Shakyamuni Buda, Siddhartha Gautama, o jovem Siddhartha, ainda não era o Buda, percebeu que o caminho que ele estava trilhando não ia ser saudável. Ele não ia atingir. Ele viu pelo corpo dele. E ele aceitou.
um alimento, uma trégua, vamos dizer assim. E se alimentou. Se alimentou, recuperou suas forças. O que ele fez? Vocês acham que ele voltou para casa? Onde ele tinha tudo, inclusive a sua esposa e seu filho que ele deixou? Não. Ele se alimentou, ele se recuperou, ele se cuidou e voltou a sentar em Zazen. Voltou a se sentar. E com mais determinação seguiu-na sem se mover por 7 dias e 7 noites. E lá firme. Ele largou todas as técnicas. Ele largou todos os meios expedientes para atingir algo. Ele abandonou corpo-mente. Ele ficou lá. Imóvel como uma rocha. Até que, no 8º dia, ao ver a estrela da manhã, ele teve um grande insight, um grande despertar. Ele teve a experiência de se perceber conectado com tudo que existe. Não existia ele e tudo que existe. Ele se percebeu ser tudo que existe. Foi uma experiência. E nesse momento surge na Terra, na face da Terra, um Buda. Essa experiência do despertar. Buda significa desperto em sânscrito. Não é nome Paulo, João, Pedro, Buda. Não, Buda é uma condição da nossa mente. Ele percebeu, ele teve aquela experiência e surgiu simultaneamente a mente desperta, surgiu o Buda. A mente Buda. Surgiu o iluminado da tribo dos Shakyas, porque Siddhartha Gautama ela é da tribo dos Shakyas, da família dos Shakyas, né? Muni significa iluminado, sábio, o sábio da família dos Shakyas, Shakyamuni. Aí surgiu Buda na face da Terra. Siddhartha Gautama teve uma expansão de consciência, teve a grande experiência de ser conectado com tudo que existe. E ele exclamou naquela madrugada, ao ver a estrela da manhã: eu, a grande Terra e todos os seres, nos tornamos o caminho. Este eu não é um eu egóico, o eu pequeno, mas essa realidade de interser. Todos nós intersomos com tudo que existe. Todos nós. Só que a gente acessa e percebe esta realidade quando a gente se coloca no caminho do autoconhecimento. E eu nem mais falo autoconhecimento, mas no caminho do conhecimento do interser, que intersomos. Não estamos separadinhos, separadinhas, como fragmentos. Não. Cada um de você que está me ouvindo, eu, todos nós, a gente vem de infinitas causas e condições. Nossos pais, se meus pais não tivessem existido, eu não estaria aqui com vocês. Se meus avós não tivessem existido, não existiriam meus pais. Se meus tataravós não tivessem existido, não existiriam meus avós, meus pais e eu. Não só em termos genéticos ou mesmo de DNA, mas trazemos nossos professores, professoras, nossos namorados, nossas namoradas, nossos relacionamentos, amigos, todos aqueles que nós nos relacionamos estão em nós. Nos fazemos mutuamente. Essa dimensão do interser surge Shakyamuni Buda. Eu interrompi aqui por um engano, voltamos a falar.
Então, nesse interser, parte 2, nesse interser surge Shakyamuni Buda. Essa dimensão do coletivo, essa dimensão de sermos feitas mutuamente, incessantemente. Assim, tudo que fazemos repercute nessa teia, tudo que fazemos repercute na família, tudo que a família fez, repercute na nossa vida, no trabalho, nos nossos relacionamentos, né? Para isso, considerando que nós temos essa interdependência, que é ensinamento fundamental de Buda, a interdependência, não existe um eu fixo, que somos resultados de infinitas causas e condições em constante transformação, que nós assumimos na nossa vida preceitos, propósitos. Para quê? Para cuidarmos desta teia. E hoje eu quero compartilhar com vocês os propósitos da comunidade zen budista que eu integro, que eu faço parte. E eu pergunto para vocês, vocês têm algum propósito na vida de vocês, no sentido assim? Um propósito de cuidar? Um propósito de não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres? Vocês cuidam da vida ao seu redor? Você cuida de você? Você tem um cuidado? Um respeito? Um zelo pelas coisas que faz? Com quem você está? Ou está deitadinho, deitadinha no berço esplêndido do seu umbigo? Venho a mim a todos, atendo às minhas necessidades. Né? Às vezes a gente estabelece essa relação com as pessoas ao nosso redor. O que você pode fazer para promover bem-estar, para promover paz, tranquilidade para os outros e para você também, por consequência? Aí, eu queria ler um pouquinho para vocês o compromisso da nossa comunidade, que eu acredito é uma comunidade budista, mas seria tão bacana, né? Como nós temos agora nesse período da Covid, qual é o nosso compromisso? É usar máscara, para não contaminar nem ser contaminado. Qual é o nosso compromisso? Distanciamento social. Para quê? Para evitar que o vírus continue. Qual é o nosso compromisso? Existe essa dimensão coletiva, social, porque nós não estamos separados disso. Mas eu vou ler só um pouquinho o nosso compromisso como comunidade budista, zen budista. Acreditamos no ser humano e na sua capacidade para iluminação suprema. A gente acredita que todos acessam a mente Buda. Assim disse Buda. Todos nós acessamos essa condição da mente. Não é para pessoas especiais. Todos nós. Acreditamos que estamos vivendo em uma época de extraordinárias possibilidades para a prática do caminho de Buda. Desse momento de grande conflito, de divisões, violências, os ensinamentos de Shakyamuni Buda nos ajudam a entender isto e nos dão sabedoria para atuar nisso tudo. Então nós acreditamos que é uma época de grandes desafios e que os ensinamentos de Shakyamuni Buda são profundamente importantes para superarmos tudo isso. Não só superarmos, como também atravessarmos e transformarmos, né? Transformar essa realidade. Acreditamos na construção de uma cultura de paz, justiça e cura da terra. Veja só, nós acreditamos
nessa construção da cultura de paz e não violência. Muitas pessoas perderam a fé. Muitas pessoas não acreditam que a paz seja possível. Muitas pessoas estão tão absorvidas pela violência que não enxergam os caminhos da paz. Mas a cultura de paz, ela não é a paz de cemitérios, aquela paz sem conflito. A paz, ela é ativa, é o pensamento que atravessa toda dificuldade com um olhar atento e transformador. Paz de atividade por uma cultura de não violência. Então a gente acredita nesse movimento. Muitos segmentos sociais, religiosos, empresariais estão nesse movimento e que a gente precisa estudar um pouquinho isso. Para isso eu sempre indico o comitepaz.org.br, é um site da Unesco, um site da Associação Palas Atena, comitepaz.org.br, comitepaz.org.br. É um comitê, é um site que tem textos extremamente preciosos sobre uma cultura de paz e não violência. Acesse esse site e aprenda. Precisamos aprender muito. Justiça e cura da terra. Né? A cura da terra que os seres humanos sabem proteger e preservar, né? Para o bem de todos os seres. Acreditamos na construção de um mundo ético em que todos possam ter o suficiente e onde haja equidade entre os seres e as mesmas oportunidades de estudo, trabalho, relacionamentos e saúde para todos. Precisamos retomar essa ética para manter a família humana saudável. A gente acredita nisso. Mas veja, a gente acredita, mas a gente se coloca em movimento para realizar. A gente usa a nossa inteligência para realizar. De que forma eu implemento a minha crença? Vou parar por aqui. De que forma eu realizo aquilo que eu acredito? Primeiro eu preciso perguntar para mim mesma, o que eu acredito? O que eu me comprometo? E o que eu faço para realizar? O que eu faço para realizar aquilo que eu me comprometo? Essa é a pergunta de hoje para você. Nossa, eu vou pensar, né? Primeiro, no que eu acredito. Vou pensar no que eu faço da minha vida. Vou pensar, nossa, são muitos pensamentos, né? Eu pergunto o que você faz da sua vida. Assim, vamos alongar nossa coluna e fazer alguns minutinhos de respiração consciente e pensar um pouquinho nisso tudo que eu li para vocês em 2 partes hoje, né? Pense um pouquinho. Essa condição da mente desperta. Como está a sua mente hoje? Tumultuada, confusa, alegre ou tranquila? Não importa. Observe a sua mente e suavemente acolha-se e pense. Qual é o seu propósito? O que você acha que você pode fazer para você e para os outros nesta vida, aqui agora, nessa semana, amanhã? Pense um pouquinho nisso. Inspire e expira, coluna ereta. Vamos fazer alguns minutinhos. Olhos entreabertos, pousados 45 graus. Vamos fazer o Mudra Cósmico, a mão direita embaixo, a mão esquerda sobre a mão direita. Ó, mão direita. O dorso dos dedos da mão esquerda tocam as juntas da mão direita. Os polegares se tocam suavemente e você pousa sobre o seu colo o mudra, né? Inspira e expira. Vamos fazer alguns minutinhos assim. Inspira. Perceba a expansão do abdômen.
E expira a contração do abdômen, do tórax. A diferença de temperatura do ar que entra pelas narinas e quando ele sai. Que essas palavras hoje lidas e mesmo compartilhadas com vocês fez sentido? Inspira e expira. O que é sua vida? Escute o seu coração-mente. Acorde, desperte. Assim juntamos as mãos palma com palma, fazemos uma pequena reverência. Nosso encontro, algumas reflexões. Repense um pouquinho e veja o que é sua vida. Tenha um excelente dia, excelente semana. Até nosso próximo encontro.